nos louvores, em novos cânticos, precisamos ouvir a palavra do Senhor. Sei que o tempo está exprimido, mas se você prestar atenção, Deus tem algo para falar contigo nessa noite. As conformes está concordando. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum. Quero louvar a Deus aqui, irmãos, bem prático e rápido, pela vida do pastor. Primeiramente a Deus, agradecer a Deus por esse grande privilégio. Agradecer ao pastor Roberto, que me fez o convite. Para mim, uma grande honra, tanto a ele quanto a sua esposa, seu filho, pastor Joabe. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. E o pastor Aldeci, que no momento que eu estive lá, não deu palavras para agradecer a Deus. O Senhor me ensinou demais. Eu sinto falta do Senhor. Pastor Gerson me aconselhou não sei quantas vezes, e eu tenho uma dívida do Senhor, dos outros pastores também. O pastor também foi o pastor também lá do Palmeiras. Que Deus possa abençoar o Senhor e a sua esposa de uma maneira toda especial. Irmãos, sabendo que Deus tem algo para nós, eu espero não decepcionar. Está escrito assim no livro do profeta Naum, capítulo de número 1. No livro do profeta Naum, capítulo de número 1 a seguir, diz assim: oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Eurocita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mais grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tempestade, na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalece, vazia em Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu vigor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por eles derrubadas. Verso 7: o Senhor é bom, aleluia, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Quantos podem dizer amém por isso? Deus abençoe. Vamos tomar seu assento, irmãos. Agradecer a minha esposa e meu filho que estão ali, que Deus possa abençoá-los de uma maneira poderosa. Vamos por algumas vezes, os irmãos vão perceber uma expressão que aparece no livro dos profetas menores. Por exemplo, e veio a palavra do Senhor a Jonas, e veio a palavra do Senhor a Malaquias. Por algumas vezes, Deus se faz valer através dessa expressão, e aqui não é diferente. O que me chama a atenção de maneira bem simples e rápida é que como que é maravilhoso o nosso Deus se importar em nos trazer a sua palavra. Como que é importante para nós, e como eu e você devemos ser gratos a Deus por aquilo que o Senhor Ele tem feito e Ele faz nas nossas vidas. Por algumas vezes você vai ver na Bíblia Deus usando pessoas e usando ministérios, como por exemplo, ministério patriarcal, ministérios de reis, ministério de juízes. Por algumas vezes você vai ver o Senhor se valer através desses ministérios de profeta, de sacerdote. Isso prova, irmãos, de uma maneira bem simples, que o nosso Deus, Ele é um Deus que se importa comigo, e Ele é um Deus que se importa com você a tal ponto que Ele conta comigo e com você para pregar a sua palavra, para falar do seu amor. E aqui, irmãos, o império da vez, você sabe que no mundo antigo tinha o Egito, a Babilônia, mas a bola da vez agora era o império assírio. O Assírio é uma região situada no curso superior do Rio Tigre, um dos formadores da Mesopotâmia no segundo e primeiro milênio antes de Cristo.
A história diz que lá habitavam os assírios, que eram um povo de língua semita, de costumes rudes e que viviam do pastoreio. Por muito tempo a história diz que eles ficaram submissos à Babilônia e receberam influências diversas. Mas quando decaiu o Império Babilônico, devastado pelas invasões hititas e cassitas, os assírios vão aproveitar, formando um pequeno estado com sua capital em Assur, e não em Nínive, porque Nínive vai vir depois. Reconhecendo a supremacia dos hititas, a história diz que eles pagavam eles tributo, mas entraram em contato com o processo de fabricação de armas de ferro. Então este pequeno estado vai converter-se em um poderoso império, que foi o mais extenso e melhor equipado que até então conheceram no Oriente Próximo. Possuía uma série de grandes reis que se notabilizaram também pelos seus feitos militares. Dentre eles eu destaco alguns: Tiglat-Pileser, ou Tiglat-Pileser III. A história diz que ele conquistou Babilônia. Depois vem Sargão II e destruiu Samaria, capital do reino de Israel, que você conhece. Vem depois Senaqueribe, também que a Bíblia menciona, ultrapassa em glória e em poder seu pai Sargão II, e seu nome ficara conhecido até os confins da Ásia Menor, onde dominou e saqueou a cidade de Tarso em 700 a.C. e as fortalezas gregas da Jônia. Apoderou-se dos portos fenícios e destrói pela segunda vez a Babilônia. Azaradão veio e conquista o Egito, e Assurbanipal destruiu Tebas e Susa. A rapidez da conquista e a extensão do império foram explicadas pelo enfraquecimento dos estados do Oriente, que eram os povos do mar. Então, só para os irmãos terem uma noção, em que contexto o profeta Jonas e o profeta Naum profetizou? Em um contexto em que o império da época era poderosíssimo e estava ameaçando Israel. Isso tem a ver com o culto de missão? Ora, tem tudo a ver, porque o primeiro profeta você conhece 100 anos antes, alguém disse 150 anos antes, ele vai e profetiza em Nínive. Nínive volta então a praticar as mesmas turbulências, as mesmas violências. E aí então Deus levanta o profeta Naum. E a pergunta é: aonde é que ele profetizou? Em Nínive? Não. Ele não, como muitos pensam, ele não profetizou em Nínive. Ele profetizou em Judá, como uma forma de consolar o coração. E conforme, irmãos, eu preparei essa mensagem pedindo a Deus que falasse comigo, que falasse com a igreja, o Senhor falou de uma maneira poderosa, de uma maneira simples e rápida para o meu e para o seu coração. Nós vivemos um tempo em que a palavra está sendo pregada, a igreja está evangelizando, mas parece que não está surgindo efeito. Parece que cada vez mais os séculos eles ficam piores, as datas mudam, a política muda, tudo vai mudando e parece que é para pior. E aí você vai perdendo a força. Agora há pouco ministros estão querendo tirar partes da Bíblia, para que você não podemos pregar mais certas partes da Bíblia, onde fala sobre ideologia. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver, irmãos? É que Deus me traz aqui nessa noite para te dizer que há uma mensagem de conforto para o meu e para o seu coração aqui nesta noite, aleluia. Então nós não podemos desanimar, nós não podemos enfraquecer, nós não podemos parar, porque há um Deus que conta comigo e conta com você para falar do seu amor, para pregar a sua palavra, falando: ide por todo mundo e pregar o evangelho e batizai. Se você sente a presença de Deus, você vai sentir agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Quem pode louvar a Deus nessa hora? A história diz, irmãos, que suas guerras eram revestidas de um caráter sanguinário. Eles aplicavam aos prisioneiros castigos cruéis, arrancando-lhe os olhos, mutilando-lhes as mãos, as orelhas, os olhos e os pés. E um dos troféus de guerra era a pirâmide sangrenta, constituída pelas cabeças dos vencidos. Dominavam pelo terror as populações vencidas, submetidas a terríveis e pesados tributos. Eu não vou falar disso mais, porque a introdução, querendo ou não, era um pouco longa, mas só para os irmãos terem uma noção. Eles organizaram corpos especializados na construção de torres, que arrastavam sobre rodas, usando e utilizando para facilitar o assalto às cidades. Eles também criaram uma forma de malhas de ferro para proteger o soldado. A cavalaria tinha uma ordem extraordinária. Eu sei que esse império era poderoso. E aí, diante disso,
você e eu perguntamos por que é que você escolhe um culto de missão lendo um texto como esse. Aparentemente, nos parece uma palavra forte, mas é só aparente. Aparentemente, nos parece um tema forte de se pregar, ainda mais um culto, porém, é uma mensagem de consolo e de conforto para o nosso coração. E o texto começa dizendo aqui de maneira bem simples e rápida: oráculo acerca de Nínive. Oráculo acerca de Nínive. Se você fazer uma pesquisa simples, você vai descobrir algo interessante. Em algumas traduções aí, agora na sua Bíblia, está escrito peso. Mas até 1950 a palavra era oráculo mesmo. E dependendo do livro que você lê, faz todo sentido a palavra peso, mas não faz sentido no livro do profeta Naum. Olha, o que é peso? Peso da responsabilidade em pregar uma mensagem dura, e também fala do peso da carga em suportar a consequência da desobediência e do pecado. Mas nesse caso aqui a palavra é oráculo. E o que é oráculo, meu Fábio? Oráculo é uma mensagem divina, frequentemente transmitida pelo profeta, em resposta a uma súplica. Oh glória! Vou falar de novo. Em resposta a uma súplica. Glória a Deus! Você acha, irmãos, que Deus não está vendo em você orar? Você acha que Deus não está observando a igreja interceder, pedindo mais alma, pedindo, como já foi dito, que expande o evangelismo, a pregação do evangelho, de alma? Você acha que Deus não está observando isso? Deus está observando e Ele vai responder, aleluia. Ele vai responder a minha e a sua súplica, aleluia. Dentro de uma visão geral é essa. Nós precisamos pregar mesmo, precisamos evangelizar mesmo. E o papel, por exemplo, de Deus hoje é o quê? Ele vem num culto desse para receber o meu e o seu culto, o meu e a sua adoração. É para isso que Deus veio aqui nessa noite, receber a nossa adoração. Mas dentro dessa oportunidade, dentro desse quesito de receber, Ele atenta para a nossa súplica, Ele atenta para a nossa oração. Então tem algo de Deus aqui, irmãos. Haverá resposta de Deus para a tua vida, haverá resposta de Deus para a igreja, haverá resposta de Deus para a nossa. Quem pode louvar a Deus? Deus levanta esse profeta para dizer ao povo de Judá, reino do sul, que o do norte já tinha sido destruído. Ele diz: o Senhor é um Deus zeloso. Zeloso aqui fala de zelo mesmo. E algumas traduções vai dizer ciumento. Mas o escritor aqui não está atribuindo sentimento humano a Deus, muito pelo contrário. Isso aqui fala, irmãos, do zelo da proteção de Deus em guardar a minha e a sua vida nesse mundo caído. Porque a Síria, assim como a Síria, o sistema, o mundo, a internet, investe dia e noite pesado contra mim, contra a sua vida. Você quer ver eu te provar? Te prova agora. Por exemplo, as crianças. Você sabia que as crianças, elas são um caderno em branco, esperando colocar nelas o que elas serão no futuro? O que os seus filhos, o que as suas filhas vão ser no futuro, depende daquilo que você colocar no seu coração. Aleluia. Eu posso pregar, irmãos, eu posso pregar aqui nessa noite ao seu entendimento, eu posso pregar aqui nessa noite aos seus ouvidos, eu posso pregar até as suas emoções, mas só Deus, aleluia, fala aos nossos corações, aleluia. Só Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí você encontra o texto que diz: reunirei o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que acharem em vossa cidade, para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, e tenha cuidado de observar todas as palavras desta lei. Irmãos, é obrigação minha, é obrigação sua ensinar a lei de Deus para a nossa família. Você pode louvar a Deus por isso? É obrigação nossa. E ele diz: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor.
E o profeta Naum está profetizando, ele está dizendo: olha, não tema, o Senhor irá nos guardar, o Senhor irá nos proteger. Não esqueça que o nosso Deus, ele canaliza, ele direciona a sua ira contra a desobediência, contra a violência. Então, aquietai o seu coração. Ou você pensa que não ficará impune? Esse sistema vai ficar, não ficará impune, não ficará. Há um Deus no céu que observa todas as coisas. Há um Deus no céu que está vendo, está observando tudo que estão fazendo contra o casamento, contra a família, contra as crianças. Deus está observando. E a Bíblia vai dizer aqui: ó, Deus é tardio em irar-se. Essa aparente demora nos faz duvidar que Deus vai fazer alguma coisa. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, ele não atrasa e nem chega adiantado, viu? Ele chega na hora certa, mas a mão do Senhor vai intervir em seu favor. Olha o que Deus diz: o Senhor é vingador de gente que furou, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Tem hora para chegar, tem hora para chegar. Você prega a palavra. Você está poucos tempos atrás, irmão, está mais de 1 ano atrás. Ele estava ali na região do Mato de Jequitinhonha, pode perguntar, pastor Roberto. E aí, irmãos, na missão 6, nessa reunião dos irmãos que foi o ano passado, tinha 3 jovens lá que participaram e foram, mas que hoje já não estão vivos mais, porque tiraram a sua própria vida. Depois eu pergunto para minha esposa, que era parente dela, tirou a sua própria vida. Você quer ver qual é a situação? Porque é muito bonito, irmãos, a gente falar quando o resultado é positivo, mas e quando é negativo? Porque acontece. A gente prega a palavra, imagina um lugar onde a idolatria impera. É lá. A palavra de Deus parece que não surge efeito. Você prega a palavra, os irmãos vêm, mas quando é no outro dia, o que você tem para me dar? Vai me dar o quê? A situação de água, dependendo da estação, é precária. A água vem misturada com o barro. Você tem que fazer comida e tomar banho para a água. Aí você diz: bom, Fábio, que situação é essa? A situação lá, irmãos, é precária mesmo. Tem as suas áreas boas, mas a situação, por exemplo, uma moça com o nome de Adelaide lá, sem o pai, sem a mãe, com 2 irmãos jovens. Aí você vai ver o histórico dessa família. Sabe qual foi? O pai, por causa de 1 metro de terra, perdeu a vida. Vê alguém que tirou a sua própria vida. Aí você vai ver outros filhos colocando veneno na comida para os pais comer. Então você percebe que parece que nesse ambiente a palavra de Deus não surge efeito. E aí você vai procurar no histórico, você vai entender a situação que eles estão. A internet, ela é tudo influenciando, a escola, tudo já começou a influenciar a tal ponto que a palavra de Deus não surge efeito ali. A gente até pensa que o problema é na igreja, mas não é, irmãos. Mas eu quero dizer mais uma vez: não ficará impune. Aleluia, não ficará impune. Existem muitas crianças sendo influenciadas por mal, muitos jovens, mas o nosso Deus, ele há de entrar com mão forte, com providência. Aleluia. Nós iremos pegar a palavra. Outro dia eu até vi, para encerrar, eu até vi, irmão, o pastor não anda muito mais falar na internet. Ele diz: olha, eu não creio mais que haverá um derramamento do Espírito mais. Eu creio que o que está aí já está bom. E aquilo me incomodou. Eu fiquei pensando: Jesus, como assim, Senhor? A palavra diz que nos últimos dias derramarei sobre o meu Espírito, sobre toda a carne. Como que vai acabar esse negócio? Como que já acabou? Irmãos, eu não sei você, mas eu ainda quero fazer parte desse avivamento. Eu ainda quero ser cheio do Espírito Santo. Eu ainda quero mais da parte de Deus. Quem quer mais da parte de Deus? Diga glória. É bom demais estar na presença de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Então não se assuste. Não se assuste, porque nós estamos orando, estamos buscando a Deus. Não se assuste quando na sua escola o teu filho, a tua filha, ser tomada pelo Espírito Santo e toda a classe ser batizada com o Espírito Santo. Não se assuste, irmãos. Este é um tempo em que Deus vai levantar gente em tudo quanto é lugar, no mercado, no açougue, na sapataria, mas o avivamento de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus vai imperar uma vez mais.
E a Bíblia diz assim para nós encerrarmos, verso 4: Ele repreende o mar e faz secar, esgota todos os rios, desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do livro do Monte. Ele está dizendo: tudo que tem vida, ou tudo que aparentemente perde a vida, depende da vontade de Deus. Aleluia. Isso aqui mostra o tamanho do meu e do seu Deus. Irmãos, vale a pena adorar esse Deus. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é extraordinário, Ele é poderoso. Aleluia. Como não servir esse Deus? Como não servir esse Deus? É um Deus muito grande. E aí a Bíblia diz assim: os montes tremem perante Ele. Aleluia. Como que o império assírio, como que o mundo vai querer bater de frente com o nosso Deus? Como que isso acontecerá? Se o mero olhar faz um vulcão entrar em erupção. A Bíblia diz assim: ó, Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Dá para você glorificar esse Deus ou não dá? Quando você olha para cima, irmão, vê a nuvem, aleluia. Quando você passa por situações adversas, luta, problema, tormenta, tempestade, a Bíblia diz assim: ó, eu tenho um caminho nesse lugar. Eu tenho um caminho, não sou eu que digo, é a palavra que diz: eu tenho um caminho nesse lugar. Nessa dificuldade pode não haver saída, mas Deus está dizendo: eu tenho um caminho nessa situação. E agora a Bíblia diz assim, no verso 6: quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? As suas cordas se derramam como fogo, e as rochas são por ele derrubadas. Deus aparece na casa terrestre. Aleluia. Deus aparece, todo mundo se transforma, tudo vai perdendo a forma, porque o nosso Deus é grande. Aí você pergunta: por que esse juízo, não Fábio? Por que essa situação toda? Eu te digo por quê. Porque isso aqui é um julgamento contra o império, mas tem um objetivo. Na Bíblia Sagrada, se você ler Gênesis e Apocalipse, todo julgamento de Deus tem um objetivo: a restauração. Você pode louvar a Deus por isso? Ele se afastando, a Bíblia diz assim, ó, verso 7: o Senhor é bom. Aleluia. Olha quanta coisa: poder de Deus, ira de Deus, atributo de Deus, natureza de Deus. Aí vem o verso 7 e diz assim para nós: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Aleluia. E a Bíblia diz mais: Ele conhece os que nele confia. Quem confia no Senhor? Quem confia no Senhor? Diga glória a Deus.